outros dois problemas bastante comuns quando se fala de problemas envolvendo leis de Newton e solução de questões envolvendo leis de Newton são elevadores e também plano inclinado. Então, é disso que a gente vai falar aqui agora. Então, primeira coisa, um elevador, a questão que se coloca é o que acontece quando esses elevadores estão em movimento e principalmente em movimento acelerado, né? Então, a gente pode imaginar que esse elevador aqui tem alguma massa m, tá? Isso pode ser a massa do próprio elevador mais o que está dentro. E aqui tem um cabo, que é um cabo de sustentação, e esse cabo, obviamente, ele deve fazer alguma força, né, para sustentar esse elevador. Normalmente a gente coloca isso aqui como uma tração T. Então a questão é qual vai ser o valor dessa tração. O que vai acontecer com ela quando o elevador estiver em repouso, em movimento retilíneo uniforme ou em movimento acelerado. Então vamos começar pelo caso mais simples, que é o caso quando a gente tem o repouso ou um movimento retilíneo uniforme, né? Lembrem, essas duas coisas sempre aparecem juntas, porque na verdade os resultados vão ser iguais para as duas. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre para o elevador. Então a gente tem aqui uma massa m, então esse é o nosso elevador representado por um ponto. E agora o que a gente tem que fazer é equacionar as forças que existem no elevador. A gente sabe que existe a força gravitacional, né? Portanto, mg orientada para baixo. E a gente já viu que deve existir uma força de tração no cabo desse elevador. Agora, a questão é, bom, se a gente está falando de repouso ou movimento retilíneo uniforme, então imediatamente a gente sabe que a aceleração desse objeto é nula, né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme significa aceleração nula. E a gente sabe, pela segunda lei de Newton, que se a aceleração é nula, então a força resultante obrigatoriamente tem que ser nula também, né? Lembrem, força resultante é massa vezes aceleração. No caso, não existe aceleração, não pode ter força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto tem que dar zero. No caso, quais são as forças que a gente tem? Tem a força gravitacional, mg, e tem a tração T. Então a gente já sabe, né, que a soma dessas duas coisas tem que dar zero. Então, supondo que a gente vai orientar para cima positivo, para baixo negativo, então a gente tem o seguinte, que zero tem que ser igual a mais T menos mg. E aí é muito fácil de ver, né, que nesse caso aqui, mg é igual a T, ou seja, a tração no cabo é simplesmente o valor da força gravitacional. Então, nesse caso, a tração no cabo equilibra a força gravitacional que puxa o elevador para baixo. O resultado da soma das forças é nula, a força resultante é nula, a aceleração é nula. Então vejam que isso vale tanto para o repouso quanto para o movimento retilíneo uniforme. Agora, o que acontece de mais interessante é quando a gente não tem repouso nem movimento retilíneo uniforme. Então, vejam, o elevador continua tendo a massa m dele, só que agora a gente vai dizer que existe alguma aceleração nesse elevador. Então, vou colocar essa aceleração para cima. Pode ser algum número qualquer, por exemplo, poderia ser aqui 1 metro por segundo ao quadrado, alguma coisa nessa ordem. Mas a gente tem que, de novo, equacionar as forças, né? O que a gente sabe é que, de novo, vai ter alguma tração aqui e vai ter a força gravitacional também, mg, para baixo. Então, vamos fazer, de novo, o diagrama de corpo livre para esse caso. Então, aqui está o nosso elevador, massa m. Agora, quais são as forças que existem? Vejam bem. Existe a tração, T, e existe a força gravitacional,
mg. Aí alguém pode perguntar, mas a segunda lei de Newton nos diz que força resultante é massa vezes aceleração, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Como a aceleração existe aqui, então a gente não tem que incluir a força resultante aqui no diagrama de corpo livre? Não. Porque lembrem, força resultante é a soma das forças, né? Então as forças que existem aqui são a atração e a força gravitacional. A força resultante é a combinação dessas duas coisas aqui. Então não coloquem a força resultante como sendo uma força extra aqui no diagrama de corpo livre, porque aí vocês vão errar. Então, quando que a gente vai usar isso? Bom, quando a gente fizer a soma das forças, né? A gente sabe que isso aqui vai ser a soma das forças, vamos dizer, em y, tá? Então, vamos colocar nosso eixo y aqui orientado para cima. Esse é nosso eixo y. Então, as forças estão ao longo do nosso eixo y. Qual é a soma das forças que tem aqui? É mais t menos mg. Exatamente a mesma coisa que a gente fez quando esse elevador estava em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Qual que é a diferença? A diferença é que essa coisa aqui, essa soma agora, que antes dava zero, agora não dá mais zero. Agora vai dar MA. Então a equação que a gente vai ter vai ser T menos mg igual a MA. Ou seja, agora vejam que a tração é mg mais ma, que a gente pode colocar a massa em evidência, né? Então, massa vezes g mais a. Notem o que aconteceu aqui. A tração no cabo aumentou, né? Então, se ele está acelerando para cima, então digamos que g seja 10, se a for 1 metro por segundo ao quadrado, agora essa soma vai dar 11. E a tração agora é maior do que era antes. Por que que ela tem que ser maior? Bom, porque essa diferença vai ser o que vai desequilibrar as forças, né? Ou seja, o que vai ocasionar que exista uma resultante, né? Porque agora a tração é maior. A tração é maior, então ela é capaz de fazer o elevador acelerar para cima. E o que aconteceria se essa aceleração estivesse para baixo? Então, fica para vocês equacionarem se a aceleração estiver para baixo, tá? Mas eu já vou até dar a resposta aqui para o que vocês vão, vão ter que obter, é que se a aceleração estivesse para baixo, então vou colocar até numa outra cor aqui, então digamos que A estivesse assim, ou que a gente tivesse simplesmente botado negativo aqui, né? Menos 1 metro por segundo ao quadrado, por exemplo. Então, o que a gente ia obter seria que T seria m, a massa, vezes g menos A. Ou seja, o que está acontecendo? A tração no cabo diminuiu. E se diminuiu e a força gravitacional continua constante para baixo, o que acontece? A gente tem de novo um desequilíbrio de forças, de novo tem força resultante, só que agora para baixo. E essa força resultante é capaz de acelerar o elevador, só que agora para baixo. E vejam que se a gente chegar no limite em que a tração é nula, ou seja, a gente cortou o cabo do elevador, e isso aqui é igual a zero, o que a gente obtém, né, nesse caso? Então, então, vamos botar assim, se t for igual a zero, se a gente eliminou o cabo do elevador, o que a gente vai obter nessa equação aqui? A gente vai obter que a aceleração vai ser g, ou seja, queda livre, aceleração gravitacional. Então, vejam que nesse caso a tração seria nula, tá? Então, se t igual a zero, a aceleração é a aceleração gravitacional, porque a gente está em queda livre, tá? Então, espero que esteja claro. Não é difícil obter esses resultados aqui. Lembrem, sempre que a gente está falando de lei de Newton, o problema envolve equacionar as forças, né? Então, tem que encontrar as forças que estão presentes no corpo e equacionar elas. O próximo item que a gente vai ver é justamente o plano, famoso plano inclinado. Então a questão é equacionar as forças num plano inclinado para ver o que vai acontecer. Então aqui eu coloquei algum objeto, então vou começar colocando um eixo XY
Aí notem que o eixo X está alinhado aqui com a base do nosso triângulo do plano inclinado e o eixo Y com a lateral, tá? Então esse ângulo aqui é de 90 graus e é o mesmo ângulo, porque tem a mesma orientação que esse eixo. Eu coloquei aqui algum objeto, tá? Então vamos ver se esse objeto aqui tem alguma massa M. E eu coloquei mais alguns eixos aqui, que eu vou chamar esse eixo aqui de x' e esse eixo aqui de y', só para facilitar a nossa orientação enquanto a gente está resolvendo o problema. Vamos imaginar que a gente tem aqui algum ângulo θ. Então, esse é algum ângulo que é o ângulo de inclinação do plano, né? O plano está inclinado justamente por θ. Se θ for zero, isso significa que o plano é horizontal, né? A gente está aqui na horizontal. Se θ fosse 90 graus, a gente estaria na vertical, né? Então, vejam, é o ângulo θ é o ângulo de inclinação do plano. Agora, em vez de fazer diretamente um diagrama de corpo livre, nesse caso aqui, como a gente tem forças que estão em algum nível de inclinação, pode ser mais fácil a gente usar o plano para desenhar as coisas, tá? Então, vamos começar colocando as forças que a gente sabe que existem aqui. Então, se for um objeto, tá? Lembrando sempre, a gente está ainda sem atrito, né? Falando sempre de lei de Newton sem atrito no momento. Então, sem atrito, vamos imaginar, se a gente coloca uma massa M num plano inclinado, o que obrigatoriamente tem que acontecer? A gente sabe que esse objeto ele vai descer esse plano, né? Ele não pode ficar lá. Se não tem atrito, ele desce sozinho. Então, vamos ver como a gente equaciona. Então, o que tem aqui? A gente sabe que tem uma força que está, assim, orientada verticalmente para baixo. Que força é essa? De novo, a força gravitacional mg. Agora, essa força aqui, se vocês forem pensar, ela está alinhada com o eixo Y, mas a gente pode decompor ela nos nossos eixos x' e y'. Né? Lembrem, um vetor, né, quando a gente estava trabalhando com vetores, então a gente tinha aqui um eixo x, um eixo y e algum vetor, que eu vou chamar de A, por exemplo, e a gente sempre podia encontrar as componentes desse vetor, né? Fazer a decomposição desse vetor A nas suas componentes em x e em y. E aqui a ideia é a mesma, decompor esse vetor aqui, mg, essa força, lembrem, força representada matematicamente por um vetor também, então a gente pode decompor essa força mg nas suas componentes. Só que agora são as componentes x' e y', certo? Então a gente tem que decompor essa coisa aqui nas componentes x' e y'. Então vamos ver. Vai ter alguma componente aqui, que eu vou chamar de fx', e vai ter outra componente aqui, que eu vou chamar de fy'I. E a soma dessas duas componentes vai ser essa força gravitacional mg. Agora, o que a gente pode perceber imediatamente por isso aqui? Que essa força fx' deve ser a responsável pela aceleração ao longo do plano. Mas essa força Fy', ela não vai acelerar esse objeto para baixo aqui no plano, né? Porque ele não vai entrar dentro do plano, ele vai se deslocar ao longo do plano inclinado. Ou seja, ao longo dessa direção y' aqui, desse eixo y', não deve existir força resultante, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem também a chamada força normal, né? Notem que num plano inclinado, a força normal ela deixa de ser vertical e ela segue a perpendicular do plano, né? Porque lembrem, a força normal ela é sempre ortogonal ou sempre perpendicular ao plano onde a coisa está. Então, a força normal, nesse caso, ela segue aqui a linha de y'. Então, resta para a gente equacionar essa coisa. Então, se a gente for fazer a soma das forças ao longo de y', a gente vai ver que isso aqui tem que dar zero, né? Ou seja, a resultante tem que dar zero. Portanto, a gente já sabe que a força normal ela vai ser simplesmente igual a Fy'I'.
E a soma das forças ao longo de x', ela não vai ser zero, né? Ela vai ser, na verdade, Fx', porque é a única força que tem aqui. E isso aqui vai ser igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Agora nos resta encontrar os valores para isso aqui e isso aqui. Como que a gente faz isso, tá? Então, na verdade, é decomposição de forças, né? Então, a gente tem aqui algum ângulo. Então, isso aqui é algum ângulo. Se a gente souber que ângulo é esse, a gente consegue decompor isso aqui, porque a Fx', na verdade, ela está aqui também, né? Lembrem, esse vetor Fx' está aqui. E é oposto a esse ângulo que está aqui dentro. Enquanto que a Fy', ela é ao lado do ângulo, né? Portanto, a Fx' vai estar associada ao seno desse ângulo aqui, e a Fy' vai estar associada ao cosseno. Mas a pergunta é: que ângulo é esse? E aí, se vocês pararem um pouco para pensar, vocês podem ver que se a gente fizer uma rotação aqui de 90 graus nesse triângulo retângulo, né? Ou seja, botar essa base aqui para cima e passar esse ângulo para cá, o que vai acontecer é que esse lado aqui do triângulo vai ficar alinhado aqui. E esse lado do triângulo vai ficar alinhado aqui. E aí, que ângulo vai ser esse que está aqui dentro? Vai ser o ângulo θ. Portanto, vejam o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano, ele também está aqui. É o ângulo entre esse eixo y' e a força gravitacional mg. E aí passa a ser mais fácil, né? Porque aí a gente sabe que a Fx', ela vai ser igual ao quê? Hipotenusa, que é mg, né? Vezes o seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo θ. Quanto que a Fy' vai ser mg vezes o cosseno do ângulo, porque é cateto adjacente. E aí, a nosso equacionamento de forças fica simplesmente, né, a força normal é igual a Fy', mas isso aqui é mg vezes o cosseno do ângulo θ. E a Fx' fica igual a mg vezes o seno do ângulo θ. E aqui tem um raciocínio bastante simples que pode ser empregado para ver se esse resultado faz sentido físico, né? Como que a gente pode analisar isso aqui? Vamos imaginar o caso, então vou até colocar numa outra cor aqui, vamos imaginar o caso em que o ângulo θ está indo para zero. O que significa o ângulo θ indo para zero? Significa que a gente está reduzindo a inclinação do plano. E no momento em que θ passa a ser igual a zero, isso aqui passa a ser horizontal, né? Não é mais um plano inclinado, é um plano horizontal. E o que a gente sabe quando o plano é horizontal? A gente sabe que a força gravitacional está diretamente para baixo, é mg, e a força normal está diretamente para cima. E vai ser resultante nula agora, né? A gente tem a soma das forças agora ao longo do eixo y para um plano horizontal, tem que dar zero. Portanto, o módulo da força normal é mg. Então, a gente sabe que no limite em que θ vai para zero, essa coisa aqui tem que ir para mg, ou seja, o cosseno de θ tem que ir para 1. E o que acontece quando θ vai para zero? Θ indo para zero vai para cosseno de zero, isso aqui, e o cosseno de zero é 1. Ou seja, vejam, o resultado faz sentido físico, né? A gente chega justamente no limite que a gente precisaria. E também, se θ vai para zero aqui, essa força Fx', ela deve ir para zero, né? Porque, pensem, quando a gente está no plano horizontal, não existe nenhuma força Fx' causada pela gravidade, né? A gravidade está diretamente para baixo, na vertical. E o que acontece quando θ vai para zero? O seno de θ vai para zero. Portanto, isso aqui tudo vai para zero, essa força vai para zero. Então, vejam, faz sentido físico o nosso resultado
Então está correto. Agora, o que que falta para a gente? A gente já colocou que o módulo da força normal é mg cosseno de θ e que essa componente x' da força gravitacional é mg seno de θ. Mas essa força aqui, ela está sozinha, né? Ela não está sendo equilibrada por ninguém, ela está aqui. A Fx' está aqui. E o que a segunda lei de Newton nos diz? Que isso é igual à massa do objeto vezes a aceleração, porque a soma das forças ao longo de x' é isso aqui, não tem mais nenhuma outra força ali, né? Então isso é massa vezes aceleração. E vejam que a gente chega na aceleração para um objeto ao longo de um plano inclinado. A aceleração é igual a g seno de θ. Então, só para a gente seguir naquele raciocínio dos limites, né? Vejam que se θ tende a zero, ou seja, o meu plano, vou botar aqui o ângulo θ, esse aqui de novo, né, para lembrar. O ângulo θ indo para zero significa que esse plano deixa de ser inclinado e passa a ser um plano horizontal. O que acontece com a aceleração? A aceleração vai para zero. Né? Então, fisicamente perfeito. E o que acontece se θ tende a 90 graus? Né? O que significa isso? Significa que a gente está transformando esse plano num plano na vertical aqui, né? E aí o que a gente pode esperar dessa coisa? Que essa força Fx', ela vire a própria força gravitacional, né? Porque ela vai aumentando. Né? Pensem quando a gente está na vertical, né? Então vamos ver, o θ igual a 90 graus seria isso aqui, né? A gente teria essa massa m aqui, e a força Fx' estaria diretamente para baixo agora, né? E que força seria essa? Seria igual a mg, a própria força gravitacional. E aí qual aceleração a gente teria que obter? A gente teria que obter a própria aceleração gravitacional. E vejam que é justamente o que acontece, né? Se θ vai a 90 graus, então vira seno de 90, seno de 90 é 1, então fica A igual a G. Portanto, mais uma vez, nosso resultado está fisicamente correto, né? Lembrem, o resultado não precisa ser apenas matematicamente correto, tem que ser matematicamente correto e fisicamente correto. Então, lembrem sempre de tentar pensar de maneira física, imaginar o que aconteceria em cada situação para ver se o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, está correto. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo.